Mais um vídeo da nossa série rumo aos 300 mil. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre as movimentações que eu fiz nesse mês aqui de agosto que passou, o quanto eu tenho investido, qual foi o valor que eu recebi de dividendo, somando tudo, ações, fundos imobiliários, investimentos lá fora, e também comentar sobre uma movimentação errada que eu fiz aqui na minha carteira. Sim, fiz uma besteira aqui, eu vou mostrar para vocês o que foi. Além disso, falar sobre a minha próxima estratégia de investimento aqui na minha carteira. Let's go! Então agora a minha carteira está completa aqui no Investidor 10, dá para ver todos os investimentos que eu tenho, fundos imobiliários, ETFs no exterior, ações aqui no Brasil e também criptomoedas. Que aliás, esses ETFs lá no exterior é uma parte muito importante aqui da minha carteira que está com uma rentabilidade bem interessante. Olha só, a gente consegue observar que representa 21% da minha carteira. Uma parte da estratégia que eu quero fazer é aumentar consideravelmente a minha exposição lá fora em dólar. Nos próximos meses vocês vão verificar isso na prática, mas falando aqui sobre os dividendos lá fora e a rentabilidade, a gente vê as minhas 4 classes de ativo aqui. No positivo a gente consegue ver minhas ações aqui no Brasil e meus ETFs lá fora. Ação aqui no Brasil mais 18% de variação e os meus ETFs lá mais 17% de variação. Portanto, uma rentabilidade muito boa e ainda estou recebendo dividendos lá agora também mensais. Se você não investe lá fora ainda, fica aí minha sugestão abrindo uma conta lá na Nomad, conta internacional, a qual eu acesso os ativos lá fora. Se você abrir uma conta com o meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Operação de câmbio é quando você envia os seus reais lá para fora e converte para dólares. Nesse momento vocês conseguem até $20 de cashback, mas é só utilizando esse meu código aqui APRENDA20. Fica essa sugestão e o incentivo que a Nomad dá aqui para o canal e para vocês inscritos aqui do canal também. Legal agora que como a minha carteira está completa, dá para ver o quanto eu recebo de dividendo somando tudo. A gente já vai ver isso aí. Então deixa eu falar logo de cara qual foi a movimentação errada que eu fiz aqui na minha carteira. Lembra? Eu fiz uns vídeos aqui atrás onde eu estava vendendo as minhas ações do Banco Santander, porque eu já tinha muita exposição em setor de banco. Lá no vídeo eu expliquei certinho, porém na hora que eu fui vender, eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu vendi as ações do Santander, acabei vendendo sim. Acabei vendendo uma ação que eu não queria, vou mostrar aqui agora. Olha só aqui, em verde são as compras e em vermelho são vendas. Eu acabei vendendo aqui Itaúsa. Sim, eu vendi ações da Itaúsa sem querer. Vendi aqui primeiramente 200 unidades e depois mais 69. Eu não sei honestamente como é que eu fiz isso. Simplesmente eu fui perceber que eu vendi depois olhando o dividendo que ela pagou. Porque justamente eu esperava um dividendo um pouco maior e veio um pouco menor. Eu achei estranho, fui verificar o que aconteceu e eu vi que referente à quantidade de ações que eu tinha era inferior. Foi nesse momento que eu notei. E o que aconteceu com o valor que chegou na minha conta? Aí que vem o problema. Como eu estou investindo ainda pela Nuinvest, acontece de eles ter um delay do dinheiro cair na conta. E esse dinheiro demorou de cair na minha conta e quando caiu eu fiquei achando que era pagamento de outra coisa. O que aconteceu? Eu peguei esse valor de 2.206 e comprei de MXRF11. Foi naquela época que eu estava vendendo ações de Santander para comprar de fundo imobiliário. Nesse momento eu acabei comprando mais MXRF11 com esse valor aqui. Então foi uma movimentação que eu não queria ter feito na minha carteira. Gosto muito da Itaúsa. Não é recomendação de compra nem de venda, mas é um ativo que eu mantenho na minha carteira para receber dividendos. Além de dividendos, vou mostrar aqui agora para vocês. Mas sim, vendi Itaúsa sem querer. Comenta aí embaixo se você já fez alguma coisa que às vezes a gente faz aí sem querer. Comenta aí embaixo sua experiência. Eu já fiz algumas outras coisas no passado, mas essa aqui eu não esperava e só fui perceber depois de uns 5 dias quando eu vi o dividendo da Itaúsa. Mas bora lá falar sobre os dividendos desse mês aqui de outubro, somando tudo que tá muito interessante. Então a gente consegue observar que o dividendo maior que eu recebi de todos os tempos foi aqui no mês de março de 2024, porém o último dividendo cheio que eu recebi aqui, mês de agosto, ficou na casa de 1.448,81 centavos. Basicamente um salário mínimo, que é o meu objetivo recebendo apenas dos fundos imobiliários, mas aqui são somando todos os ativos que eu tenho, olha só. Descendo aqui dá para verificar quais ativos me pagaram. A gente consegue verificar aqui, ó, foi o Banco do Brasil, dia 30 de agosto. Também a Itaúsa fez pagamento aqui, 30 de agosto. Mas descendo aqui, no mês de agosto, ainda dá para verificar os ativos que me pagaram, todos os fundos imobiliários. E também eu recebi aqui dos meus ativos lá fora no exterior. Recebi dos 2 ETFs que eu tenho lá, no total eu tenho 3. Então nesse mês, 2 ETFs me pagaram, que me ajudou aqui a chegar nesse dividendo de 1.448,81 centavos. Então lá fora atualmente é a segunda maior posição que eu tenho. Vocês podem ver aqui, ó, fundo imobiliário é a primeira posição, representando 61%. Depois vem aqui
os ETFs internacionais, que representam 21%. Depois vem as ações aqui no Brasil, que representam 12%. E por fim aqui, criptomoedas, que representa aqui 4,44% do meu portfólio total. E agora eu vou mostrar o quanto eu tenho de valor aplicado, ou seja, que eu coloquei no meu bolso, e o quanto se valorizou. Então a gente pode ver aqui, ó, valor aplicado no total, somando todos os ativos que eu tenho, R$ 239.918,30. Sim, para mim é o maior patrimônio da minha vida, realmente é um valor muito, mas muito considerável para mim. Eu nunca nem sonhava em alcançar esse patrimônio, pelo menos agora, mas juntando todos os ativos dá esse valor aí. Porém, o saldo bruto ficou na casa de R$ 251.500,37, ou seja, uma variação aqui de mais 4,83%. Variação é diferente de rentabilidade, tem explicação aqui, mas descendo aqui embaixo a gente consegue ver quais ativos eu estou no positivo e no negativo. A gente consegue ver que ações aqui no Brasil, eu tenho 3 ativos, abrindo aqui dá para ver Taesa, Itaúsa e Banco do Brasil. A variação aqui é de mais 18%, ou seja, em ações aqui no Brasil eu estou no positivo, sendo o Banco do Brasil aqui ganhando disparado com mais 44% de variação. Ele realmente subiu bastante aqui na minha carteira. Descendo aqui a gente tem os fundos imobiliários, que na data de hoje está negativo, por isso que eu gosto de mostrar aqui a carteira sempre uma vez ao mês, porque vai sempre oscilando. Tem mês que a bolsa está subindo bastante e minha carteira está bem positiva, e tem mês que a bolsa está caindo e minha carteira está negativa. Nesse momento ele está negativo aqui em fundos imobiliários, dá para verificar que é 0,3%, não é muito, mas é negativo de fato. MXRF11 aqui, menos 2, XPML positivo, mais 4, KNCR positivo, mais 4 também, a LZR já está no negativo, menos 4, HGLG 0,61 negativo, XPLG menos 4 também, e por fim KNRI menos 1,21. E agora as criptomoedas é que está mais me deixando no negativo. Se a gente abrir aqui, dá para observar meus bitcoins, eu tenho R$ 9.000, ele está com uma variação negativa de menos 4, e também o Ethereum aqui com uma variação negativa de menos 11%, realmente bem alto aqui, representando R$ 2.000 da minha carteira. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, criptomoedas é muito, mas muito volátil. Não saia investindo grande parte do seu patrimônio sem entender bem a classe do ativo. Vocês podem ver aqui, ó, subindo, representa aqui apenas 4% da minha carteira. Não é muito se comparado a todos os outros ativos que eu tenho. E eu já coloquei como meta aqui, ó, o máximo que eu quero ter é 10% de criptomoedas, ou seja, ativos voláteis na minha carteira, quer dizer, com alta volatilidade, é no máximo 10%. E por fim, como eu já mencionei aqui, eu tenho R$ 54.000 investido lá fora, isso aqui está em dólar, e a minha variação é positiva de mais 17%. Aqui é uma composição total da minha carteira, dá para ver todos os ativos que eu tenho, um por um. Se vocês quiserem, pode dar um pause e verificar a porcentagem em cada um deles. Porém, o que eu mais tenho valor aplicado atualmente é justamente o MXRF11, representa aqui 12% da minha carteira, tem R$ 30.000 nele, e o que eu menos tenho valor aplicado é justamente o Ethereum, representa aqui 0,81% da minha carteira, ou seja, R$ 2.000. E agora verificando a rentabilidade da minha carteira desde quando eu comecei a investir, olha só, a gente consegue observar aqui, eu coloquei todos os índices aqui, IPCA, CDI, Ibovespa, Small 11, SPX, IDIV e também o IVVB11. Coloquei aqui desde o início a minha carteira e todos os tipos. A gente consegue observar aqui, ó, olha só, vou deixar certinho, que a rentabilidade da minha carteira ficou em 56%, enquanto aqui o IPCA ele ficou em 14%, CDI 33%, Ibovespa ficou em 12%. Então minha rentabilidade da minha carteira aqui ficou bem superior ao Ibovespa. Vocês podem ver que a minha rentabilidade, o Bitcoin nem está influenciando, ele na verdade está atrapalhando porque ele está bem negativo. Vocês podem ver o que está ganhando bastante aqui na minha carteira são as minhas ações aqui no Brasil e as minhas ações lá fora também. Então as duas classes de ativos estão com mais rentabilidade dentro da minha carteira. Isso sem considerar os dividendos que eu venho recebendo. O SPX aqui mais 15%, o IDIV 32%. O IDIV, para quem não sabe, é o índice de dividendos. E depois o IVVB11, que é o ETF que replica os ativos lá fora, porém está em reais, a gente não recebe dividendo em dólar, ele está aqui mais 13%. Então a minha carteira aqui está ganhando disparado de todos os índices aqui. Então por enquanto essa é a minha carteira aqui, vocês conseguem ver ela no total. Agora vocês conseguem verificar todos esses ativos que eu tenho, o link vai estar aqui na descrição, vocês conseguem acessar essa carteira em tempo real, isso que é legal. Mas lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra ou venda, estou apenas mostrando a minha experiência aqui investindo na Bolsa de Valores, as movimentações que eu faço. E falando sobre movimentação, como eu tinha dito que o meu objetivo é chegar em um salário mínimo de dividendo só dos fundos imobiliários até o final desse ano, na verdade essa é uma meta meio simbólica, porque o que eu queria investindo em fundos imobiliários, basicamente eu já consegui, porque era receber justamente
mais de R$ 1.000 aqui na minha carteira só de fundo imobiliário para me trazer mais tranquilidade. Muita gente acaba subestimando esse fato de você receber renda, porque de fato isso te deixa mais tranquilo. Se caso acontecer alguma coisa, você não conseguir trabalhar ou acontecer alguma coisa, você vai ter pelo menos um dinheiro que vai te salvar em algum momento difícil sem você necessariamente ter que trabalhar. Então eu já consegui isso. Qual é o meu próximo passo aqui na minha carteira? Investir mais em ações. Então a próxima movimentação aqui que eu vou fazer, eu vou passar a comprar mais ativos lá fora, em dólar, e também mais ações aqui no Brasil. Já tenho as minhas ações aqui, vou passar a investir mais. Calma, eu não vou parar de investir em fundos imobiliários, é a classe de ativo que eu mais gosto, justamente por conta da renda que vai entrando todos os meses, mas é importantíssimo diversificar o patrimônio, não é porque eu gosto dos fundos imobiliários que eu só vou investir nele. Eu diversifico muito bem a minha carteira aqui para eu não incorrer em risco, então eu vou aumentar mais a posição aqui em ações lá fora e ações aqui no Brasil. Claro que são ativos que me pagam dividendos. Os ETFs que eu tenho lá fora me pagam dividendos em dólar e as ações aqui no Brasil também pagam dividendos. Claro que não são todos os meses, mas elas pagam. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Posso até trazer vídeo aqui de ações que pagam todos os meses. E lembrando, se você ainda não investe no exterior, é importantíssimo diversificar o seu patrimônio não só aqui no Brasil, como em um outro país também, uma moeda mais forte, que é o dólar. Fica aí a sugestão, se você abrir a conta com o meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo aqui de verdade mesmo, deixe seu like, mesmo com aquela vacilada que eu fiz de vender a Itaúsa. Sim, eu vendi a Itaúsa, eu não gosto nem de pensar porque eu fico até triste, porque eu vou continuar investindo nela, eu vou comprar mais ações dela, mas enfim, se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí, sua avaliação é muito importante, é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo, sem vender ação, e é isso aí, tamo junto demais!